Oi, meu povo, bem-vindos a mais um Chá com Tarô. Eu sou a Mai Moraes, terapeuta holística, taróloga, e eu te guio na sua jornada de autoconhecimento através de trazer muita autoconsciência para finalmente colocar todo este conhecimento em prática. Bom, hoje eu estou aqui com um chazinho de hibiscos com camomila, um ótimo diurético que acalma ao mesmo tempo. E hoje a gente traz a nossa famosa leitura dos 4 elementos, onde eu vou tirar aqui algumas cartas, né? Nós vamos tirar uma mensagem atemporal. Lembrando que quando a gente fala de espiritualidade, não tem muito sobre espaço-tempo, né? Então, quando você chega nessa mensagem, essa mensagem chega até você, é porque tem algo ali que pode te somar. E vai ser uma mensagem para cada elemento. Então, eu vou trazer o elemento terra, com os signos de touro, virgem e capricórnio. Elemento água, câncer, escorpião e peixes. Elemento ar, a gente traz gêmeos, aquário e libra. E elemento fogo, Áries, leão e sagitário. Na descrição do vídeo, você encontra todas as informações para agendar uma leitura particular comigo ou para se informar mais sobre as outras terapias e as outras ferramentas com as quais eu trabalho. Você também vai encontrar o link para fazer parte da nossa comunidade holística, se você ainda não faz parte, o Vozes da Intuição, um lugar onde a gente reúne ali pessoas que estão em busca, né, das mesmas coisas, que se respeitam, né, e que colocam ali a evolução como principal busca. E ali eu também compartilho mais sobre o meu trabalho gratuitamente. Então, dicas de numerologia, astrologia, rituais, banhos de ervas, portais, enfim. É uma delícia, a gente faz muitas trocas bem gostosas ali. Então, bora junto, porque vai dar bom, eu tenho certeza. Sem mais delongas, na descrição do vídeo você também vai encontrar a minutagem para você escolher aí qual elemento você quer, qual por vez. É bacana que você possa assistir o seu signo solar, lua, ascendente. Júpiter é o planeta da abundância, Vênus é o planeta do amor. Então, se você tem a familiaridade com o seu mapa astral, você vai ter um banquete aqui de opções, tá certo? Bom, então vou iniciar com o grupinho número 1, do elemento terra, touro, virgem e capricórnio. Vamos entender o que o meu grupinho de terra precisa saber hoje. Vamos lá, então a gente tem aqui a carta do dependurado e ela vem reversa. Vamos entender aqui o que mais a gente pode saber do grupinho número 1, grupinho do elemento terra. O que mais? Bacana, meu grupinho número 1. Tá. Segura aí um pouquinho, que eu já vou traduzir para você. Virou aqui na minha mão 2 cartinhas. Certo. Meu grupinho número 1, a gente está falando aqui sobre algo que no seu passado incomodou muito, mas muito. Te colocou ali numa prisão mental, numa restrição ilusória, numa ideia de falta, de perda, de escassez, que te colocou num lugar, né, aí vem aqui com a carta do julgamento, de precisar, assim, de uma corda, assim, sabe? Né, com muito respeito, mas as cartas falando assim, você entrou num looping, vamos colocar dessa forma,
tão intenso nesse passado recente que o universo precisou te dar um sacode ali, do tipo, ei, calma aí, calma aí, calma aí. Para tudo, sabe? Por quê, né? Aí aqui cai uma lua como que traduz mesmo no português? Disseminating Moon, é uma lua disseminadora? Não tenho certeza, mas ela cai reversa e essa carta aqui fala do tirar um momento ali para respirar, né? Só que ela vem reversa. Ela vem reversa. Então foi tão intenso ali esse passado que você vem de um lugar onde você se sentia sufocada. Você se sentia nessa prisão que é mental, porque aqui a gente tem, né, com esse 8 de espadas, o naipe de espadas vem do elemento ar, que faz um link com o nosso campo mental. E se a gente bem percebe aqui essa carta, ela tá de olhos vendados, mas ela tem a boca livre. Ela poderia gritar ali e pedir ajuda. E assim como, tudo bem, ela está com as mãos atadas, mas ela tem os pés livres também para, aos pouquinhos, se ela quisesse mesmo, ela conseguiria sair daqui. Aos pouquinhos ali, né, ir sentindo com os pés e se colocando ali num lugar de poder pedir ajuda ou coisa e tal. Então, essa restrição, essa carta fala de restrição ilusória por conta disso. Na nossa cabeça, às vezes a situação é até muito mais tranquila do que a gente está pensando, do que a gente está imaginando, sabe assim? Mas ali, naquele momento, num passado recente, para você estava assim. Como fala? Qual é a palavra? Impossível de aguentar, sabe? Assim, tava impossível de levar, de continuar levando a situação do jeito que ela tava, tá? Hoje. Então, assim, a gente abre a leitura com a carta do dependurado reversa. Só que aqui ela vem com um as de paus. O que me fala aqui, né, que este dependurado reverso aqui, ele estar reverso é bom. Porque a carta do dependurado na posição aqui certa, né, digamos assim, ela fala muito sobre uma pausa, uma espera, sabe quando algo está sendo gestado, está sendo preparado? Então existe aquela pausa, mas não é uma pausa onde nada está acontecendo. Tem muito acontecendo do lado de dentro, né, por debaixo da superfície, por detrás das cortinas, né? E aí ela vem reversa. Então aí, com esse as aqui de paus, me mostra que aqui ela reversa significa que hoje você está se distanciando da pausa, você está se distanciando da espera, você está se distanciando de um período onde talvez aí você se sente muito desfavorecida. É como se às vezes você pensasse assim, poxa, universo, será que você esqueceu de mim? Será que vai chegar a minha vez? Será que eu vou conseguir acessar o que eu tanto quero, o que eu tanto busco? E aí é onde você está muito mais próxima disso do que nunca. Você sai desse período necessário de gestação. Um as de espada é uma semente de energia ali que vai virar algo muito maior. Um as de paus é como eu tô com a sensação de que antes eu falei as de espadas, eu não sei. Bom, tá gravado, se você ouviu espadas, na verdade é paus. Mas por algum motivo, as de espadas começou a latejar aqui na minha cabeça. E um as de espadas fala sobre verdade, né? Clareza ali, tem aquela semente de uma nova ideia. Mas aqui, para você, o que também vem, né, junto, quando a gente termina esse período de gestação, que algo novo nasce ali, vem junto ali uma nova ideia, uma nova sensação, né, uma nova verdade que vai ser vivenciada, que vai ser vivida. Mas com esse as de paus, é como se fosse aquela primeira faísca, sabe quando a gente risca um fósforo? Aquela primeira faísca ali que daí, bum, gera uma chama,
que dependendo de como essa chama é trabalhada, ela pode incendiar até uma floresta inteira. Então, vai se iniciar, está se iniciando um momento para o meu grupinho do elemento terra, onde vai ter movimento, coisas diferentes vão acontecer. Mas, porém, entretanto, todavia, você precisa trabalhar nos medos. Aqui é uma lua nova em Escorpião. Trabalhe nos seus medos, porque os seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em Touro. Então, quando a gente fala, né, de coisas novas, diferentes, é natural que a gente tenha um medo ali, um receio, né? É natural do ser humano temer o novo. Mas essa mensagem, ela tá falando assim, bom, tudo bem então, reconheça os medos, perceba de onde eles estão vindo e se coloca nesse lugar de... eu sinto aqui muito assim, né? Use os seus medos a seu favor. Que interessante, meu grupinho número 1. Use os seus medos a seu favor. Eu sinto que essa carta do dependurado, ela fala ali desse período de gestação, porque é de fato, né, ali o período que ele fica, né? O período que ele fica se preparando para algo, né? Então aqui eu sinto que você está sendo preparado, meu grupinho número 1, para acessar mais. Olha que bênção, que coisa linda. Você está preparado, você está sendo preparado para acessar mais. Porém, quando a gente fala de algo novo, diferente, alguma coisa que é inédita, né? É normal, é natural que exista aí algum tipo de medo. Não se deixe tomar pelo medo. Use o medo a seu favor. De que forma? Olha que interessante, né? Como vinha já uma referência de Ás de Espadas, e aí agora vem aqui a carta da Coca, com a palavra-chave foresight, né? Aquela visão além, enxergando além, que traz essa figura cravando aí uma espada, né? Na terra. Clareza, né? Como um Ás de Espadas fala, verdade, clareza. Então, use os seus medos para se perceber, para trazer mais clareza do que eles estão te apontando, do que eles estão te mostrando. A partir de ter esta consciência, você consegue construir um plano prático para conquistar, alcançar aquilo que você deseja. E aí, o que pode ser um desafio grande aqui para você ao longo do caminho? Primeiro ponto, vem essa carta aqui de Stuck in the Mud, que fala, né, que tá ali, atolou na lama, tá andando em círculos, não sai do lugar. E essa carta caiu em desafio nessa dinâmica aqui que a gente falava do passado. Desse passado pesado, desse passado tempestuoso, que foi, né, que te tirou ali da casinha, onde você se sentiu por muito tempo preso. Então, o que pode ser, qual é o primeiro grande desafio que o meu grupinho número 1 precisa estar atento? Pode ser um desafio se desprender dessas dinâmicas do passado. E aí, aqui, meu grupinho número 1, eu não tô nem falando se desprender de uma pessoa, de uma situação específica, de alguma coisa que de fato te prenda ao passado em si. Aqui
pode ser, inclusive, memórias do passado, lembranças do passado, referências desse passado que pode ainda te aprisionar a ele, que pode ainda, a forma como você enxerga, pode ainda te manter preso a esse passado. Então, esse pode ser o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio, que cai aqui também, o come together, vindo de encontro, indo de encontro. Então, quando eu começo a manifestar algo novo, algo diferente, quando eu começo a enxergar os primeiros resquícios de algo diferente, aí aqui a gente já falava do medo. Vai vir medo do novo, vai vir medo do desconhecido, normal. Agora, se a gente não olha para esses medos de modo a usá-los a nosso favor, aí entra esse desafio. A gente vai se sentir muito desafiado, a gente vai sentir muita dificuldade de se permitir as trocas, de se permitir as conexões, de se permitir o novo. Então, baseado no medo de repetir esse passado, a gente acaba se privando no presente de aceitar, vivenciar, experienciar o novo. Aí, meu povo, é onde entra, né? Traga essa clareza, esse discernimento, né? Essa referência do Ás de Espadas se coloca nesse lugar de enxergar além, enxerga além desse passado. Você não está fadado a este passado. O que você vivenciou nesse passado não é a sua verdade absoluta. Ele foi necessário, enfim, sinto que não preciso entrar nesse mérito aqui por enquanto. Ele foi necessário pelo motivo que foi, pelo que aconteceu, vai encaixar diferente para pessoas diferentes, mas indiferente do que na verdade não tem tanta importância agora, isso é algo que já passou e que você não pode e não deve trazer como a sua verdade absoluta, entende? E aí na mesa também tem, junto com a carta aqui da Coca, que fala deste enxergar além, tem essa carta aqui da Calêndula, que é uma carta linda, né? Número 1, a primeira carta do Oráculo das Ervas, que traz essa palavra-chave pureza. E as outras palavras-chave dela aqui, inocência, o nosso espírito da criança interior, né? Então esse espírito puro, de humildade. Essa carta fala de novos começos, porque ela é a primeira carta, número 1. E ela fala também, quando a gente fala sobre vitalidade, porque é uma carta regida, é uma erva regida pelo Sol, mas ela fala também sobre acreditar na vida, acreditar no processo, sabe? E assim, meu grupinho número 1, tem um As, veio a referência do As de Espadas, que depois se confirmou com a carta da Coca, tem a carta da Calêndula, né? Tem muito esse ar fresh, sabe assim? Um ar fresco, um ar novo. Então, o que eu sinto aqui para vocês, meu grupinho número 1? Novos ares. Novos ares. Tem mais alguma coisa que a gente possa saber sobre esses novos ares? Tem. A primeira coisa é que esses novos ares são presentes, né? Essa fase de uma nova etapa, uma nova roupagem, novos ares. Isso é um presente. Isso é algo que te fortalece. Então aqui a gente tem essa carta do dignificado, né? A palavra-chave força. Ela caiu um pouquinho na diagonal, então assim, ela te fortalece em momentos que talvez você se sinta enfraquecido, talvez você se sinta fragilizado.
isso vai te ajudar, né, a te fortalecer, né, nessa força interna, né? Porque o tarô ensina para nós que força aqui não é força física, né? Essa força interna, esse combustível interno, né? Olha só que interessante. Essa faísca, esse combustível interno que mantém, né, a nossa máquina funcionando, vitalidade, a nossa energia. Então, isso vai fortalecer a sua força interna e vai te trazer mais próximo de casa. Que lindo, meu grupinho número 1. Casa 4 aqui, né? A palavra-chave na carta é casa. A casa 4 é a casa da nossa casa, né? Fala de ancestralidade, fala né, do nosso senso de família ali, a família mais próxima, é a casa que fala dos nossos pais, mas definitivamente, antes de mais nada, nossa casa, nosso corpo, né? Então, isso vai não só te fortalecer, mas vai também te trazer para mais próximo da sua casa, da sua essência, quem você realmente é. E quem não quer isso, né, meu grupinho número 1? Então, que bom, que bom. Eu tô feliz, porque eu tenho Lua em Capricórnio e Ascendente em Virgem. Então, um grupinho de terra aqui sempre conversa bastante comigo. Eu tenho bem forte aí, né, na minha tríade, o elemento terra. Então, eu tô feliz também. E aí, pra gente concluir, nada mais, nada menos do que um 10 de ouros virando na minha mão. Um 10 de ouros fala também de tradição, né? Fala muito sobre... fala de família também. Então, até meu grupinho número 1, eu sinto que, assim, essa... Ah, bacana. Olha só. Quando a gente está falando do dependurado, aqui na posição que ele está de ponta cabeça, a gente fala ali do período de gestação, porque o feto, né, no útero da mamãe ali, quando ele está próximo de nascer, ele vira de ponta cabeça, né? Ele fica já ali encaixado. Então, é justamente isso que essa carta representa, né? Essa espera, por exemplo, voltando para essa analogia de uma mãe por 9 meses, mas ali do lado de dentro, por baixo da superfície, tem muito acontecendo. Não é uma espera onde não está fazendo nada, onde não está acontecendo nada. E aí a gente está falando sobre sair dessa espera, sair dessa gestação. E aí a gente pode estar falando muito aqui para muita gente sobre, de fato, maternidade, né? Porque aqui a gente tem a casa 4, a casa da nossa casa, que é a casa que fala dos nossos pais, então também é onde a gente encontra o nosso senso como mães e pais, né, através do espelho que a gente tem, dos exemplos que a gente tem com os nossos pais, mas também essa carta aqui, né, de um 10 de ouros, que fala de tradição, fala também de família, de abundância, de fertilidade. Então pode ser que tem muita gente aí que ou vai descobrir uma gravidez, e aí isso vai gerar toda essa nova fase da sua vida, ou que está prestes a parir, e aí isso também vai gerar uma nova fase da sua vida. Isso é mais específico, né, para pessoas em específico, que não ressoa com todo mundo, mas, então, um 10 de ouros virando na minha mão, indiferente de qualquer outra coisa, é muita abundância e muita prosperidade. E aí tem aqui, né, esse 10 de ouros também tem um 6 de ouros, que fala muito deste equilíbrio, de dosar, de saber se colocar numa dinâmica mais cooperativa, mais fraternal. E aí um 2 de espadas, meu grupinho número 1. Um 2 de espadas caiu aqui bem em cima dessa carta da calêndula, né, que fala dessa pureza, que traz esse espírito da criança interior, que traz todo este confia na vida e esse boost de vitalidade. Então, assim, esse 2 de espadas, ele está totalmente conectado com aquele 8 de espadas. Só que esse 8 de espadas estava aqui no passado. E agora vem resquícios dele aqui no futuro, né? Porque do presente para o futuro, ou seja, do que a gente está concretizando daqui para frente. Então, essa mensagem quer fechar assim. Não esquece que tudo que você vem vivenciando, a partir do momento em que você consegue trazer
mais equilíbrio, ou seja, não se desfavorecer, né? Não fazer escolhas que te desfavoreça, não se colocar em situações desvantajosas, perigosas, desconfortáveis, às vezes porque não consegue falar um não, às vezes porque não consegue respeitar os próprios limites. E aí, não tô te julgando, meu grupinho número 1, não se sinta julgado. É essa mensagem dizendo assim, bora sair disso, bora sair dessa estagnação, bora sair dessas dinâmicas aqui, desse passado que estava ligado a esse senso de falta, de perda, de escassez. Lembra que precisou ter ali um chacoalhão. E aí, se talvez você não percebeu esse chacoalhão, meu povo, é como se essa mensagem estivesse dizendo assim para você: daqui não passa. Daqui não passa. Porque você vai começar a perceber cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a sua verdade, você querendo ou não. Então você vai começar a perceber cada vez mais aonde está incomodando, aonde não está te fazendo feliz, aonde você não aguenta mais. Você não vai mais conseguir ficar fingindo muita coisa, você não vai mais conseguir ficar sendo diplomata só porque sim. Aqui eu sinto que é como se essa leitura estivesse falando assim. Não é sobre rebeldia, não é sobre extremos, pelo contrário, é sim sobre estar consciente desse equilíbrio, mas é num lugar de tipo assim, com muito amor no meu coração, meu grupinho número 1, eu vou trazer essa fala de forma muito carinhosa, de forma muito acolhedora. Eu espero que você entenda da melhor forma possível o que é o que eu quero passar aqui. Eu sinto uma energia muito grande de isso mora aqui, ó. Isso aqui tá vindo de você. É como se você estivesse pensando assim: ah, pior que tá, não fica. Não duvida. Não pensa assim. Não chama. Entende? Se você pensa dessa forma, você é como se você estivesse chamando. Tipo assim, me prova aí, universo. Pior que tá, não fica. E aí a gente sabe que sempre pode ficar. Sempre pode ser pior. Então, cuidado com esse tipo de pensamento, cuidado com esse tipo de dinâmica. Quando uma carta vira na minha mão, isso significa que já está nas nossas mãos usufruir dessa energia, acessar essa energia, e é nada mais nada menos que um 10 de ouros. Energia abundante, próspera, positiva, energia de frequência alta. E é isso que essa leitura vem te pedindo para que você nutra, para que você possa se manter numa dinâmica diferente dessa aqui do passado, para que você possa trilhar um caminho diferente da que você trilhou no passado, para que você possa sair daquele período de espera com aquela sensação do tipo, caraca, será que o universo esqueceu de mim? Não esqueceu não, meu grupinho número 1. Bom, espero que essa leitura tenha ajudado. Para marcar uma leitura particular, você encontra toda a informação que você precisa aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui no final, meu grupinho número 1. Agora nós vamos começar com o grupinho número 2, do elemento água. Bom, então vamos lá. Meu grupinho número 2 do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. O que a gente pode saber hoje desse grupinho número 2? Olha que interessante. Vocês me viram embaralhando, né? Se você veio por algum motivo da leitura do grupinho número 1, olha a primeira carta aqui que virou. Dependurado, que abriu o grupinho número 1. Só que aqui ela vem junto com a carta do eremita, o arquétipo do sábio. Vamos ver aqui. O que mais, né? O que mais? O que tem aqui pra gente no grupinho número 2 do elemento água?
Geralmente os grupinhos número 1 e número 2 são os que mais conversam comigo, porque minha tríade é terra e água. Então, o que mais para o meu grupinho número 2 do elemento água? Lembrando que essa é uma leitura atemporal. Espiritualidade não tem espaço-tempo. Quando você chega aqui e essa leitura chega até você, algo está aqui para você. Então, vamos descobrir aqui mais. Eita, nós, meu grupinho número 2. Calma, não desliguem agora. Bom, aqui nós temos um As de Copas, confirmando nosso elemento água. E em posição de desafio, nós temos a carta do Diabo e a carta do Mundo. 2 arcanos maiores. Carta do Diabo e a carta do Mundo. Vamos ver aqui. Bom, nós temos 5 cartas na mesa e 4 são arcanos maiores. Então, isso aqui me mostra que nós vamos falar sobre grandes acontecimentos. Meu grupinho número 2. Sobre acontecimentos que são muito impactantes na sua vida. E que mora fundamentalmente no teu campo emocional. No teu campo emocional. Mas segura aí que eu já vou traduzir isso aqui. Eu tô sentindo, meu grupinho número 2, uma mensagem muito específica aqui, tá? Talvez não vai ressoar com todo mundo, mas se você sente que não tá ressoando com você, não força, não tenta encaixar, só ouve de coração aberto, pode ser que uma coisa ou outra, um insight ou outro possa ajudar, e de qualquer forma, ao longo aí da semana, nos próximos dias, você pode ter aquele clique, né, do tipo, caraca, agora tudo faz sentido. Certo. Mais uma carta, meu grupinho número 1. Ó, meu grupinho número 1 não, né? Meu grupinho número 2. Bom, assim, né? É fato que a gente abre aqui as duas leituras com o mesmo arcano, o dependurado. No grupinho número 1 ele estava reverso, tinha um motivo específico, que era, inclusive, relativamente bem bom. E aqui ele virou na minha mão. Então, se te chamar, se a intuição, a sua intuição pedir, se você tem alguma coisa aí de terra no teu mapa, assiste a leitura do grupinho número 1, porque ela pode colaborar ali com alguma informação adicional, complementar para você, tá bom? Certo, vamos lá. Meu grupinho número 2. O que eu sinto aqui que eu comentei, né? Que é uma energia muito específica aqui, né? Bom, tem alguma coisa na tua vida e saiu algo um pouquinho parecido, mas aqui o contexto é diferente. Lá na leitura 1, mas aqui tem um contexto um pouco diferente. Tem alguma coisa na sua vida que é quase como se você se perguntasse assim, caraca, eu acho que o universo esqueceu de mim aqui. Porque nunca acontece, nunca muda, nunca destrava. Por quê? A carta do dependurado fala de uma pausa, de um processo de gestação, de preparo. E a carta do eremita fala de solitude. É o arquétipo do sábio, mas ele está em solitude. Ele está numa jornada ali sozinho, né? Se conhecendo, se descobrindo, trabalhando em si, nos seus processos, na sua sombra. E aí, então eu sinto que já tem um tempo que você vem se sentindo nessa sala de espera, né? Digamos assim, quando você sente que nada tá ali muito acontecendo, quando não tem muita novidade e coisa e tal. E isso está vindo de algumas tentações, né? A gente tem aqui a carta do diabo que fala dessas tentações, junto com essa carta aqui do mundo, também em posição de desafio.
Essa sensação aqui, ela tá vindo de possíveis tentações, possíveis vínculos do passado que não te permitem encerrar o ciclo, que não te permite encerrar uma etapa da tua vida, né? A carta do mundo é o último arcano maior, então é a finalização, é a completude, é o encerramento. E aqui no oráculo da Lua a gente tem essa carta que fala que meu grupinho número 2 deu um probleminha na câmera e parou de filmar. Mas foi interessante porque quando eu levantei para ir ver o que tinha acontecido, eu pude ter uma perspectiva diferente da mesa. E olha que bacana, porque a carta do dependurado fala também sobre trazer uma perspectiva diferente para a situação. Então, quando a gente vinha falando, né, existe algo desse passado que já te prendeu muito para que você não conseguisse concluir certas questões. E aí, o que você precisa desapegar? O que você precisa deixar para trás? Olha por uma outra perspectiva, traz uma visão diferente para esse passado. Porque ele te ensinou. Ele te ensinou, vem essa carta da Arnica com a palavra-chave teacher, que fala, nessa carta ela fala tanto de nos mantermos ensináveis, né? Então, assim, a gente sabe que o melhor e maior professor é a vida. Então, para a gente poder se manter ensinável perante a vida, é a gente se manter flexível, adaptável. E aqui, nesse passado, é como se você não tivesse conseguido, você não conseguiu se colocar na situação ali atrás de uma forma, né, ali atrás nesse passado recente, de forma a... Eu quero refazer essa frase, eu vou falar de uma forma diferente, porque a carta da Arnica, ela ensina, né, que a gente possa se manter ensinável, mas ela lembra que, no fim do dia, através de aprender, a gente também vai ter o que ensinar. Então, olha só, meu grupinho número 2, uma sensação de algo ali que vinha se arrastando e que, poxa, parece que o universo se esqueceu de mim, né? Eu já tô sozinha nessa jornada aqui. E aí, quando eu falo assim, já tô sozinha nessa jornada, não é só sobre vida amorosa, não, tá, meu povo? A mesa não definiu nenhuma área específica, mas é uma situação ali onde você se viu por muito tempo lutando e tentando fazer acontecer, tentando driblar ali as diversidades, os problemas, e que foi muito assim, né? Você tem essa sensação do devagar e sempre, assim, que foi muito se arrastando mesmo, que foi muito uma situação que foi se perdurando, sabe? Assim, que parece que nunca vai parece que você nunca vai se livrar. E aí tem isso, né? Você está preso ainda à percepção. Você está preso na percepção. E de que forma você consegue entender quando você se pega nesse aprisionamento através dessa percepção do passado? Através do seu emocional. Através das suas águas internas. E aí, né, você que é de água, não é difícil para você observar as suas emoções, se perceber, contanto que você esteja consciente, contanto que você esteja contanto que você esteja ligado ali, no que eu quero dizer com ligado, vivendo mesmo a vida, contanto que você não esteja no automático, sabe assim? A partir do momento que você traz essa sabedoria que você adquiriu até aqui, entre aprender e tornar possível ensinar, né, aos pouquinhos, devagar e sempre, no seu tempo, de acordo com as dinâmicas que esse passado já te trouxe. Quando você coloca essa sabedoria para jogo, o que é colocar para jogo? Pôr em prática, o que você precisa soltar, né? O que você precisa concluir, ainda está em desafio, é a sua percepção em relação ao passado.
percepção, você ainda está presa a essa percepção, a forma que você enxerga esse passado. E aí vem o convite desse dependerado, que talvez experimentar, enxergar esse passado numa nova perspectiva, numa perspectiva mais sábia, numa perspectiva de mais sabedoria, no mínimo o quê? Poxa, esse passado me ensinou. Esse passado me proporcionou essa sabedoria aqui que eu posso usar a meu favor hoje. Só aí já tem uma grande diferença na percepção, né? E aí, olha só, aqui, quando eu peço mais, em cima daquela história ali do que você precisa soltar, liberar, vem ascendente e casa 3. Ascendente com a palavra-chave de entrada, casa 3, comunicação. E lembrando que a casa 3 também é a casa das nossas percepções. Então, quando você se permite entrar, revisitar este passado através dessa nova percepção, de uma percepção mais madura, mais sábia, até a sua comunicação interna vai mudar, vai ficar mais saudável, vai ficar mais amorosa. Essa Vênus aqui também, né, vindo aqui agora, quando a gente está falando sobre mudar essa perspectiva do passado, ela vem falando que você não só pode, como deve, trazer essa perspectiva mais amorosa em relação ao seu passado, mas também, e aí principalmente, em relação à sua versão do passado. Entende? O que mais para esse meu grupinho número 2 do elemento água? Olha, a carta ela virou na minha mão e mesmo na minha mão ela se manteve em posição de desafio. E aí é uma lua nova em Virgem. A hora é de dar e não receber. Momento de dar e não receber. Ou seja, momento de compartilhar, né? Momento de pôr para fora. Então isso é energia yang, né? Pôr para fora, trazer de dentro para fora, colocar em ação, colocar em movimento. Só que vem na posição de desafio na minha mão. Então, quando a carta vira na minha mão, já está nas nossas mãos usufruir daquela energia, lidar com aquela dinâmica em desafio. Então, a gente já tem a sabedoria necessária, a gente já tem o ensinamento necessário para conseguir tirar de contexto desafiador o ato de dar movimento, pôr em ação. E aí, qual é esse ponto? Eu sinto que aqui é o seguinte, o bloqueio, o desafio de não conseguir oferecer, compartilhar, pôr para fora, é por conta dessa perspectiva do passado. Então, naturalmente, automaticamente, quando essa perspectiva muda, isso aqui sai do desafio e aí é como ali uma pecinha que faltava para que você possa, aí sim, mudar a dinâmica na prática. E aí, olha lá, quando eu peço mais disso. Pajem de paus. Pajem traz essa energia iniciante, traz essa energia de aprendiz. Ela caiu aqui, esse pajem caiu pertinho da carta de Anika. Quando no presente a gente consegue olhar para o passado, entendendo o que ele quis nos ensinar, a gente não só se coloca nesse lugar de eterno aprendiz da vida, mas a gente também se coloca nesse lugar de aprender com o passado também depois que o passado já passou. Vou falar isso de outra forma. Lá no passado, você estava experienciando essa dinâmica aqui, que vai ser diferente para cada um, da forma que você podia, com a informação que você tinha, com aquilo que você podia oferecer, compartilhar, dar naquele momento. E aí talvez não foi suficiente, talvez não foi suficiente para você, talvez não foi suficiente
para uma outra pessoa, talvez não foi suficiente para o seu chefe, talvez não foi suficiente no trabalho, no amor, com a família, com os amigos. O ponto é que hoje, tempo ali já passou, experiência já aumentou, muita água já rolou, essa sabedoria já aumentou e estamos aqui agora numa outra dinâmica, num outro estado da mente, numa outra versão, mais atual, mais sábia, certo? Ok. Quando eu pego a minha nova versão e integro essa nova versão, olhando para esse passado, eu integro a minha nova versão no presente, olhando para este passado de forma pacífica, sem fazer guerra com esse passado. O que isso traz para mim? Mais discernimento, mais possibilidade, mais material para eu continuar aprendendo com esse passado. Então eu já aprendi vivenciando ele. Quando esse passado era o meu presente, eu estava vivenciando e aprendendo ali na prática, ao vivo, simultaneamente. Hoje, esse passado é passado, já passou. Então, hoje eu me permito continuar aprendendo com esse passado para que eu possa entender como, de fato, pôr na prática a minha nova versão. Entende? Eu sinto que, assim, a leitura, ela traz uma certa complexidade, mas, no fundo, ela traz uma complexidade porque ela tenta explicar os porquês, ela tenta justificar os meios. Interessante, né? Mas por que ela tenta justificar os meios? Justamente para facilitar a sua mudança de perspectiva. Porque no fundo, no fim do dia, essa mensagem aqui é muito simples. Ela é muito simples. Ela fala, é isso. Vive teu presente com essa consciência de que hoje o que você escolhe fazer, o que você enxerga em você, por você, para você, inevitavelmente vem de referências do passado. São as referências que a gente tem. Então, por isso, se essas referências elas estão sendo aplicadas no meu presente de forma negativa, a gente já sabe o que dá. A gente vai continuar repetindo as mesmas questões no presente, no futuro, no presente e puxando isso para o futuro. A gente não vai mudar a narrativa. Então, crie essa base sólida, casa 6, sustentável, uma base que seja sustentável, uma rotina. Casa 6 fala de rotina, fala do nosso servir ao mundo, da nossa saúde, inclusive. Então, no presente, em consciência, com propósito, de propósito, crie no momento presente uma base mais sólida para que você possa lidar com memórias do passado através de uma nova perspectiva. Nem que para isso, e aí além da casa 6, cai aqui também a carta de Escorpião reversa, que traz essa palavra-chave da investigação. E aí olha que bacana, as duas cartas que caem agora, né? Casa 6 de número 44, Escorpião de número 8. Então 44, 4 mais 4, 8, então a gente tem um repeteco do número 8 aqui. E o número 8 é o número considerado o número da prosperidade, inclusive. Fala de movimento. O 8 deitado é o símbolo do infinito. Então, a mensagem, como eu vinha dizendo, no fim do dia, ela é simples, porque é assim, para dar movimento, para conseguir se retirar de dinâmicas que não foram bacanas aí que você já viveu, para conseguir virar o jogo, mudar a situação aí na sua vida,
você precisa mudar essa perspectiva em relação ao passado para tornar possível dar movimento no presente de forma mais estruturada, de forma mais sólida. Nem que para isso você precise continuar investigando quais foram as falhas do passado, e é por isso que é importante a perspectiva diferente. Porque se você for investigar as falhas do passado na raiva, na frustração, no rancor ou em qualquer energia de frequência baixa, você vai investigar essas falhas se culpando, se julgando, ou culpando o outro, ou julgando o outro. Enfim, você vai entrar nas pequenezas e não é esse o ponto. Então, ao mudar a perspectiva desse passado, você pode investigar quais foram as falhas do passado de forma saudável e construtiva para que você não cometa as mesmas falhas no presente. E automaticamente não leve os mesmos resultados para o futuro. Certo? Meu grupinho número 2. Tivemos aí a interferência. Eu vou pedir uma última carta, tô sentindo de pegar mais uma carta, mas essa interferência que a gente teve para o grupinho 2, ela também fala um pouco disso, assim, sabe? Não deixa que as interferências do externo e do passado, olha lá que coisa linda, meu grupinho número 2, a carta do Sol. É só a carta mais positiva do baralho. Apenas. E aí, se o Sol é a carta mais positiva do baralho, a carta do mundo é a segunda mais. Porque ela fala da colheita de todo o ciclo para iniciar o ciclo novo. Então, você tem as duas cartas mais positivas do baralho na sua mesa. Uma em desafio, e aí o mundo em desafio também fala assim, você já pode concluir isso aqui. A questão é que você ainda não enxerga que você pode. E é aí que entra essa questão da mudança de perspectiva. Tá certo? E aí, só concluindo, não deixe que os ruídos do externo tire teu brilho, te convença que você não deixe, né, que esse ruído, que essas interferências te convença de que você não merece, de que você não pode. Porque dependendo da forma que você olha para esse passado, e aí a forma que você tem olhado muito aí ultimamente, de forma pesada, se hoje alguém te fala que você não pode, se você estiver se baseando nesse passado, a forma que você está olhando ele, você vai se convencer, puta, eu não posso mesmo. Porque você vai pegar a referência lá daquele passado que já não vem mais ao caso. Entende? Foi muito bacana essa leitura, meu grupinho número 2, porque eu sinto que ela tentou explicar muito, assim, os porquês. Para que você entenda também na parte lógica, porque por mais que a gente entendeu ali com aquele as de copas que mexe muito com o teu emocional, quando a gente está falando de perspectiva, a gente não está falando de emocional, a gente está falando de racional. Né? A perspectiva, esse discernimento, essa lógica, o raciocínio, né? A nossa visão, a narrativa que a gente constrói em cima de algo. Então, todas essas explicações foi para trazer um pouco mais de raciocínio lógico, para que você possa aderir os porquês para conseguir chegar nos comos. Tá certo? Obrigada, meu grupinho número 2, por ter ficado comigo aqui até o final. Lembrando, né, na legenda, na descrição, na verdade, do vídeo, você vai encontrar ali como legenda todas as informações para me acessar, os meus trabalhos, leitura particular e a nossa comunidade holística também. Então não fica de fora, não perca, porque a gente se vê em breve. Bom, vamos começar agora com o grupinho número 3 do elemento ar. Libra, Gêmeos e Aquário. A gente já começa aqui com a carta do Diabo. E eu tô achando interessante porque até agora um grupinho está puxando o outro. Então nós abrimos o grupinho 1 com a carta do Dependurado, abrimos o grupinho 2 também com a carta do Dependurado. No decorrer do grupinho número 2, a gente teve ali a carta do Diabo e agora a carta do Diabo abre o grupinho número 3. O que mais sobre essa carta do Diabo, sobre essa energia para o grupinho número 3 do elemento ar? O que mais?
casa 4, em posição reversa, com a palavra-chave casa. A casa da nossa casa. E aí eu sinto também, meu grupinho número 3, olha só, né? Eu trabalho com 6 baralhos. 2 deles são a mesma coisa. Mas um, que é o holográfico, eu separo só os arcanos maiores para trazer uma referência mais exata, né, da situação. E o outro eu uso o baralho completo. Mas nós temos 5 baralhos diferentes, com várias cartas, muitas cartas. Então são possibilidades infinitas aqui, né? Mas eu sinto que até agora os grupinhos vêm repetindo muitas cartas, assim, sabe? Igual essa carta aqui da casa 4 saiu para um dos grupinhos também. Agora eu já não lembro mais se foi para o grupinho 1 ou 2, mas assim, não é uma carta inédita na mesa. E isso mostra que são energias que estão se complementando nesse momento. Então, se você sentir o chamado aí para ouvir os outros grupinhos, eu sinto que as mensagens elas estão realmente aí se complementando de alguma forma, tá? E aí vai ressoar diferente para pessoas diferentes. Bom, tá, então vamos lá. A gente abriu com a carta do diabo. Quando eu pedir mais, vem a carta da casa 4. E em cima dela, também reversa, vem aqui a carta do Hierofante. Então aqui, meu grupinho número 3, a gente vai falar... Sinto muito forte aqui a energia de pai, energia da figura paterna, mas pode ser uma mãe também. Mas indiferente de qualquer coisa, nós estamos falando aqui dos seus pais, ou seu pai ou a sua mãe. Mais forte a energia masculina, mas não é gênero. Então a gente pode estar falando de uma mãe aqui que ou foi pai também em algum momento aí da vida, ou que teve toda aquela responsabilidade de levar a casa, enfim, energia masculina vindo ou do seu pai ou da sua mãe, tá? E aí, aqui a gente tem uma lua nova em posição de desafio, que fala que um novo começo está vindo, uma lua nova em posição de desafio. Uma lua cheia em Libra, também em desafio, falando que um ganho para ambos os lados, né, está previsto. E também em posição de desafio, uma lua cheia em Aquário, que fala, né, mostre para o mundo a sua verdadeira versão, seu verdadeiro eu. Então aqui, meu grupinho número 3, eu sinto que nós estamos falando de alguma dinâmica que envolve pelo menos um dos seus pais. O Hierofante traz essa figura de referência e é uma das facetas da energia masculina do tarot tradicional de Rider-Waite, junto com a carta do Imperador. E aqui a gente está falando de conflito, tá? A gente está falando de conflito com... nós temos 6 cartas na mesa, 3 em desafio, 2 reversa, e a única carta que está na posição correta é a carta do diabo, que já fala também de conflitos por si só. O que mais sobre esses conflitos aí nas dinâmicas, né, de casa e dentro de casa com os pais? E aqui não importa se você não mora mais com seus pais, tá? Mas é uma dinâmica aí que... Outra carta que apareceu em todos os grupinhos, devagar e sempre. É uma dinâmica que, devagar e sempre, está se encaminhando para a intenção da energia se encaminhar para um desfecho melhor, né? Uma satisfação para ambas as partes, um ganho para ambas as partes está previsto. A intenção da energia é que essa dinâmica se mova para uma
para um concluir mais positivo para todos os lados. Mas, óbvio que para isso, depende de todos os lados envolvidos. Então, olha só, na minha mão vira a carta de comprometimento e a carta do entrando no desconhecido. Lembrando que quando a energia vira na minha mão, já está nas nossas mãos usufruir disso aqui. Então eu sinto que é assim, meu grupinho número 3. A mesa, ela reconhece esse conflito, tá? Com o teu pai ou com a tua mãe. Isso pode ser já uma dinâmica antiga. Talvez a gente possa estar falando de algo que vem de infância, mas, indiferente do tempo que isso está durando, sem dúvida é algo que já começou, porque essa carta me fala aqui, né, de um andamento, por mais vagaroso que seja. E aí, existe aqui o potencial para a resolução desses conflitos. Existe um grande potencial neste momento na tua vida para que você possa desatar alguns nós. Então, um novo começo está vindo, mostre para o mundo quem você verdadeiramente é. E este mostre para o mundo quem você verdadeiramente é, tá me vindo aqui muito com um sabor de não. É tipo assim, aquela necessidade de cortar de uma vez por todas aquele cordão umbilical. Muito desses conflitos aqui pode vir por conta de coisas que talvez os seus pais fizeram e você não concordou, ou talvez sobre traços da personalidade ali de um dos dois que você não concorda, que você não gosta. E aí, ao passar do tempo, isso acabou criando em você alguns bloqueios mesmo ali na convivência. De repente, assim, tipo, eu nem vou falar mais nada porque eu sei que falar não adianta. Ou assim, desisto dessa pessoa porque não muda. Mas aqui existe essa necessidade de você entender de que forma você pode cortar definitivamente esse cordão umbilical. O que isso significa? Não viver mais a dinâmica dos seus pais, não viver mais baseado no que eles gostariam que você tivesse vivido ou vivesse, ou que eles gostariam que você tivesse feito, talvez você não fez. Só que isso de uma forma pacífica. Em momento nenhum a leitura traz mais fogo, mais lenha para fogueira, sabe assim? A intenção da mensagem é apaziguar, trazer mais equilíbrio, um novo começo, trazer um começo mais fresh, mais vantajoso para todas as partes envolvidas. E muitas vezes isso aqui não significa necessariamente perdoar um mal ou esquecer o que a pessoa fez, por mais que seja nosso pai ou a nossa mãe. Mas é sobre entender que as referências que eles nos trouxeram e nos trazem são baseadas nas referências que eles tiveram, através dos nossos avós. E que, claro, não justifica os erros e, enfim, as intrigas, né, os conflitos, mas humaniza um pouco mais, sabe? Aquela ideia de que os nossos pais também são humanos. E aí, como a mensagem comenta antes, né? Só que para trazer essa situação, seja ela qual for aí na sua vida, para um lugar mais equilibrado, aonde ambos os lados possam colher aí um ganho, as duas partes têm que colaborar. E aí, o que essa mensagem está falando para gente? Qual que é a sua parte? Porque, claro, livre-arbítrio é sagrado, isso eu sempre falo aqui, e no Instagram, e nos materiais que eu divulgo. Assim como a gente não deve tentar interferir no livre-arbítrio do outro, a gente não deve permitir que o outro interfira no nosso livre-arbítrio. Então, de fato, a gente não tem esse poder de mudar ninguém, por mais que seja para o bem da pessoa, que a gente queira ali mostrar para a pessoa que o que ela faz causa danos para ela, coisa e tal, indiferente de qual é a situação, você não pode obrigar.
o seu pai ou a sua mãe a fazer diferente, a pensar diferente, a agir diferente, mas você pode pensar diferente, agir diferente, entende? Então, o que é a sua parte para que você possa fazer a sua parte? Se comprometa em se permitir acessar o desconhecido, acessar o novo. Se comprometa com você mesmo, com você mesma, a se permitir entrar, acessar esta energia fresh que o universo traz na sua direção. Não fica fechado, não se... Tivemos uma interferência no grupinho número 2 e agora uma aqui também, meu grupinho número 3. E aí eu vou trazer dentro da mesma narrativa que eu trouxe para o grupinho número 2. Não deixe as interferências prejudicarem esse seu processo, porque é uma chance que o universo está trazendo para que você possa tornar a sua relação com os seus pais, ou a mãe ou o pai, tornar mais leve. Então não deixe as interferências atrapalharem, seja as interferências do passado, seja as interferências familiares, às vezes o restante ali da família, irmãos, tios, primos. Cuidado com as interferências, porque quando a gente abre a leitura com a carta do diabo, o diabo fala de muito, né? Fala muito de interferências, fala muito de tentação ali, de gatilho. Então, não permita essas interferências de entrarem no seu caminho, porque o processo aqui para você, nesse momento presente, é um presente, é uma possibilidade de ressignificar muita coisa no seu âmbito familiar, diretamente com seus pais. E quando a gente fala de ressignificar relação com pai e mãe, a gente está falando sobre ressignificar criança interior, nos aproximar dessa nossa criança interior. Isso é mágico, gente. Isso é mágico. Quando a gente começa esse trabalho, esse processo, a gente se liberta de tanta coisa e a gente se permite viver tantas outras que é surreal. Assim, é surreal. É só vivendo para a gente entender, saber como é. E aí, mais uma vez, vem essa carta aqui do Milk Thistle. Eu não lembro como que traduz essa plantinha aqui para o português, mas a palavra-chave dela é o guerreiro pacificador. E olha que interessante, essa carta é muito maternal. Traz essa figura ali, como se ela estivesse amamentando, né, através da plantinha. E pede, mais uma vez, né, essa pacificação para trazer essa paz. E aí vem Chiron, com a palavra-chave cura. Então, você está tendo a chance aqui, meu grupinho número 3, de curar algo, feridas ali, que estão linkadas, conectadas à sua criança interior, às suas raízes, né? Casa 4 também fala das nossas raízes, e as suas relações com pai e mãe. E aí agora é interessante, porque inicialmente, né, com o Hierofante, vibrava mais ali a figura paterna, mas aí agora vem também a figura materna aqui. Então, é muito nessa dinâmica mesmo, assim, de o que os seus pais representam para você, sabe? Será que você tem uma relação melhor com a mãe do que tem com o pai, ou melhor com o pai do que tem com a mãe? O que isso significou para você durante toda a sua vida até aqui? Porque, querendo ou não, o universo traz para você, te apresenta possibilidades de ressignificar tudo isso e de trazer mais cura para isso, mais paz para isso. E aí, cai agora aqui na posição de desafio a carta dos campos tempestuosos. Então, é o universo te dando essa chance de se retirar de campos tempestuosos. E é muito doido, porque assim, olha só, o nosso subconsciente, ele é desenvolvido do momento em que a gente está na barriga da nossa mãe, e para quem acredita, desde vidas passadas,
até mais ou menos ali os 7, 8 anos de idade. Então, é a nossa criança interior que constrói o nosso subconsciente. Todas as experiências que a gente tem, desde o momento da barriga da nossa mãe, porque ali a gente está absorvendo todas as emoções que a nossa mãe está vivenciando enquanto a gente está sendo ali gestado. E aí, a psicologia fala, né, que, se eu não me engano, agora acho que tipo uns 80% ali da nossa vida, das nossas dinâmicas da rotina, nós agimos através do nosso subconsciente, né? A gente sabe, a ciência já explicou que nós não temos essa capacidade de usar todo o potencial da nossa consciência, do nosso cérebro. Então, se a gente está, na maior parte do tempo, sendo comandados por um subconsciente, que quem construiu foram as nossas crianças, ou seja, no fim do dia, a gente é um bando de adulto, para lá e para cá, tentando ser grande demais, mas a gente está sendo comandado pelas nossas crianças. Muitas vezes, as nossas crianças interiores, né? Muitas vezes, crianças feridas, machucadas, reprimidas. E por conta de dinâmicas, na maioria das vezes, vivenciadas através dos pais, com os pais. Então aqui você está recebendo um convite de olhar para essas situações possíveis aí de criança interior para ressignificar, para curar, para trazer mais cura. E aí, e para te tirar de campos tempestuosos, porque a gente não percebe, mas muito do que a nossa criança interior sofreu lá da infância vai impactar nas suas relações amorosas, nas suas dinâmicas do seu trabalho, com os seus amigos, você com você mesma. Porque na nossa infância, ali na nossa. Quando a gente é criança, é quando a gente vai criando o nosso senso do eu. Então, por exemplo, se eu sofri um abandono na infância, esse senso do eu, ele já fica prejudicado. Se eu sofri bullying na infância, esse senso do eu, ele já vai ficar desequilibrado. Então, a nossa criança interior, ela guarda a chave do nosso sucesso. E enquanto eu falava tudo isso, que eu fui aqui embaralhando os arcanos maiores, cai nada mais, nada menos que a carta do Sol, que fechou, se eu não me engano, fechou a leitura do grupinho número 2. E aí eu vou pedir mais uma carta para a gente fechar esse grupinho número 3, porque eu sinto que está bem didático, já explicou. Então, assim, qual é o seu objetivo? Se abrir para o novo, para o desconhecido, ou seja, essa relação nova, possível relação nova entre você e os seus pais, entre você e a sua criança interior. E aí eu vou trazer um ponto assim bem pessoal, porque quando eu trouxe para minha consciência e comecei a ressignificar e me aproximar da minha criança, eu pude humanizar os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, e automaticamente, assim que eu conseguir humanizar os dois, eu me humanizei. Então tem muito disso também, meu grupinho número 3. Essa carta do Sol que vem aqui, e aí eu vou te indicar, se você não quiser assistir Terra e Água, assiste pelo menos Água, porque as interferências foram as mesmas aqui com a gravação. A carta do Sol também veio fechando. Eu vou pedir mais uma carta, mas eu sinto que essa carta do Sol aqui também está falando da criança interior, né? A carta do Sol também traz essa ideia aqui, né, da nossa essência, traz essa criança aqui nesse cavalo, cavalgando livre, feliz. É a carta mais positiva do baralho. Então, assim, se você faz terapia, meu grupinho número 3, e você nunca citou na sua terapia sobre a sua criança interior, pense sobre isso. Porque eu sinto que aqui é um chamado mesmo para você começar um trabalho de criança interior, um trabalho de ressignificar essa criança para você conseguir trazer cura, né, para padrões, para crenças limitantes que vieram da sua infância. E a última carta que vem aqui, né, para reforçar com esse Sol, é essa carta da Lua Nova em Libra,
que aqui, né, ela fala que um novo ciclo romântico inicia, ela vem reversa, só que dentro desse contexto que a gente está conversando aqui, grupinho número 3, esse amor, esse ciclo romântico é você com você mesmo. É você com a sua criança interior. Então é um chamado, é um convite para você começar a nutrir mais da sua essência através de nutrir mais a sua criança interior. Tá bom? Então, no grupinho do elemento água, eu já não, com essas interrupções, eu já não lembro direito o que a gente conversou lá, senão eu te dava spoiler, mas eu sinto que vai trazer assim uma mensagem de afago e vai te colocar nesse lugar de mais. Eu lembro que assim, o grupinho número 2 explicava muito do porquê daquilo. Então eu sinto que aqui você também, acessando o grupinho número 2, você também vai conseguir ter mais acesso dos porquês. De repente, assim, né? O que ressignificar as suas dores da criança interior, o que isso pode mudar na tua vida, o que isso pode trazer para a tua vida. Eu sinto que o grupinho de água vai te trazer mais incentivo para você conseguir se permitir se abrir a este novo, se abrir as novas oportunidades de trazer mais leveza para suas relações com os seus pais, de trazer mais cura para sua criança interior e automaticamente trazer mais movimento, mais prosperidade, mais luz, com a carta do sol ali no fim, né? Para a tua adulta também, para a tua versão atual, tá certo? Bom, muito obrigada, meu grupinho número 3, por ter ficado comigo aqui até o final. Na descrição do vídeo você vai encontrar tudo o que você precisa para entrar em contato, para fazer parte da nossa comunidade holística, para agendar a sua leitura particular caso ressoe com você, assim como todas as outras ferramentas às quais eu trabalho, tá certo? Qualquer coisa você me chama, você vai conseguir me encontrar. Te vejo no domingo que vem. E agora a gente vai começar o grupinho número 4. Bom, então o grupinho número 4 do elemento fogo, Áries, Sagitário e Leão. Então vamos lá. Áries, Sagitário e Leão, a gente abre com a carta dos enamorados. Vamos entender mais aqui, lembrando que a carta dos enamorados não fala somente sobre amor romântico, tá certo? A carta dos enamorados também fala sobre fazer escolhas. É uma carta de escolha, fazer escolha vibrando em energia de frequência alta, energia de amor, fazendo escolha que favoreça, que não prejudique nem a mim, nem ao próximo. Então, o que mais sobre essa carta dos enamorados para o grupo número 4 do elemento fogo? O que mais? Lembrando que é uma leitura atemporal. Quando a gente fala de espiritualidade, não existe essa de espaço-tempo, né? Então, o momento que você chega nessa leitura e ela chega até você, tem alguma coisa aqui para você. Então, ouve de coração aberto, de mente aberta, ouvidos abertos. Elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Tá. Tá. Mais uma carta, por favor, tarô, mais uma carta e aí eu começo a traduzir aqui para o meu grupinho do elemento fogo. O que mais? Certo.
Tem bastante carta reversa, meu grupinho número 4. Bastante carta reversa na mesa. E aqui eu sinto, bom, ok. Se você sentir aí no seu coração, se a tua intuição chamar, você vai ser beneficiado de assistir a leitura do grupinho número 3, do elemento ar, tá? Mas então vamos lá. Aqui, uau, em foco, né? Em foco. A gente está falando sobre tudo o que até hoje, tudo o que até hoje te tirou da energia de amor, de frequência alta, de amor próprio, de amor ao próximo, de amor à vida, de amor às pequenas coisas. Tudo o que já te tirou dessa frequência de prosperidade, de amor, né? Junto com essa carta dos enamorados, caiu em posição de desafio um 10 de ouros. Então, tudo o que já te tirou dessa frequência alta até aqui, é disso que a gente vai falar, sobre tudo o que já te tirou dessa energia de frequência alta até aqui. Então, tudo o que você já ficou apegado no passado e tudo o que você já recebeu com medo, insegurança, né? Então, assim, todo medo. Então, tem aqui uma lua nova em Escorpião, trabalhe nos seus medos, e uma lua minguante que fala o que você precisa soltar, o que você precisa liberar. Ou seja, tudo o que você já temeu até aqui. Tudo que você já ficou apegado, porque você temia que não ia ter suficiente, não ia conseguir, não ia ser próspero. Aí aqui eu tenho 4 cartas reversas. 4 cartas reversas. Eu tenho o Magical Map Shifter aqui, que é essa carta que fala, né, desse recalcular da rota aqui, né, de forma mágica, esse redirecionar. E aqui tem essa carta do Coming Apart, que é se separando aqui, né, se desvencilhando. E aqui tem o Golden Palace, o Palácio Dourado, junto com essa lua nova em Gêmeos que fala que comunicação é a chave. As 4 reversas. Ou seja, tudo o que já te prendeu nesses medos, nesses apegos, tudo o que já te prendeu em pessoas que não te faziam bem, tudo que já te prendeu nessa sensação de estar presa mesmo, tudo que já prendeu na sensação de estar presa, na sensação de não ter alternativa, na sensação de não ser capaz, de não ser merecedora, de não ter suficiente, tudo que já prendeu a tua fala, que já te calou, tudo que já te colocou nesse lugar de menor, de ser menor, se sentir menor, de menos. Tudo isso. Tudo isso. Vem pedindo. Deixa eu ver como que eu vou trazer isso. Para pensar sobre tudo isso. Aqui agora, que a gente conversou. E aí, tipo uma retrospectiva. Sabe assim, quando a gente vai fazer inventório? Faça um inventório de todas essas coisas que a gente falou aqui até agora. Bati no microfone, meu grupinho número 4. Desculpe, espero que não tenha feito um barulhão aí. Quando você faz um inventório de todas essas coisas, o que você sente? O que você pensa? O que você tem vontade de fazer? O que você tem vontade de falar? Como você se enxerga? Faça um inventório de todas essas coisas que a gente falou até aqui, até agora, e se perceba como você se trata em relação a isso. Como você se vê.
como você se percebe? É com um chicotinho na mão, se culpando, se julgando, se colocando ainda mais num lugar ainda mais baixo, porque você está acreditando em coisas que pessoas te falaram, porque você está comprando a verdade do outro como a sua verdade absoluta. Como que é para você fazer essa retrospectiva? Aí, automaticamente, a mensagem fala assim: além de fazer essa retrospectiva e se perceber como você se sente em relação a tudo isso, como você se sente em relação a tudo o que você tentou fazer enquanto tudo isso estava acontecendo? O que você já tentou fazer para se libertar dessas coisas que a gente está falando aqui? Porque a mesa mostra, não é que você nunca tentou nada, não é que você só aceitou calado, você já tentou algumas coisas para se retirar dessas situações, para se afastar de pessoas, para se colocar num lugar mais favorável. Mas não rolou. Ainda assim não rolou. E aí, meu grupinho número 4, qual que é o plot twist aqui dessa leitura para você? Muito interessante como a leitura está se formando, inclusive. Em cima aqui dessa dinâmica dos enamorados e do 10 de ouros em desafio, veio a carta da lua cheia. Surrender to the divine. Se permita confiando no divino. Aqui é tipo assim, se permita ser levado pelo divino, se permita ser acolhido pelo universo, se permita ser guiado. Para onde? Stillness, paz interior, quietude. Stillness, essa cartinha aqui do Skull Cap. Eu não sei como exatamente traduzir essa planta aqui para o português. Para o que mais? Milk Thistle. Essa plantinha também não tenho certeza como traduzir. Ainda não estudei ela. Eu faço uns estudos ali, né, nos meus decks. Eu não estudei ela ainda mais aprofundada em relação à erva, né, como ela chama no Brasil, de onde ela de onde ela vem. Mas ela fala assim, o guerreiro pacificador. Então, se permita ser guiado pelo universo. Tira a mão do controle. Tudo o que você já tentou fazer, que você já sabe que não deu certo, tá tudo bem, mas isso só é um indício de que você já não precisa mais tentar aquelas coisas. Isso te poupa energia, estresse, cansaço, vitalidade, isso te poupa tempo, isso te poupa emocional, mental. Então, se permita ser guiado pelo universo para mais quietude, para mais paz interior, para mais amor, meu povo. A carta das rosas veio reversa aqui. Amor, amor, energia de frequência alta, energia de amor. Então, assim, esse grupinho, ele tá. A mensagem é assim: bora fazer um inventório de tudo que já te afastou da energia de amor até aqui, em todas as áreas da vida. Enquanto você está fazendo esse inventório, se perceba o que você sente quando você lembra das situações, quando você lembra das pessoas. Só aí você já vai ter um grande indício do que você ainda precisa trabalhar em relação a essas questões. Se eu lembro de alguém com muita raiva ainda, com muita vontade de vingança ali, com muita sede de fazer a pessoa pagar pelo que ela me fez, eu já sei que eu não estou vibrando em energia de frequência alta. Se eu olho ainda para aquela situação com muito peso, com muita culpa, com muita frustração, não é energia de frequência alta. Então, você está sendo convidado a fazer esse inventório e aí analisar o resultado final desse inventório para que você possa ressignificar
algumas coisas que pode ser que você perceba que ainda precisam ser trabalhadas. E além disso, anteriormente foi dito assim também, e também se perceba como você se sente em relação à sua versão daquele momento, que estava vivendo aquele momento, porque aqui é um exercício de auto-perdão, de aceitação, de fazer as pazes mesmo com você em relação a esse passado. Porque é só assim. E aí, não é qualquer passado aqui, né? Porque, tipo, a gente tá sempre falando de passado. Não, aqui é um passado específico. Aqui é o passado que, né, todas essas situações que te tiraram dessa energia. Vou falar isso de uma forma diferente. Aqui é sobre a gente olhar para tudo que, por algum momento desse passado, a gente entregou o nosso poder ali nas mãos. Porque quando o externo me tira da casinha, me tira ali da caixinha, quando o externo consegue me tirar dessa energia de frequência alta, dessa energia de amor, significa que a minha energia ela está suscetível ao externo. Ou seja, como se eu estivesse entregando ali a minha energia, o meu estado de espírito na mão do outro. E o que ele fizer vai interferir na forma como eu estou me sentindo. E aí não é legal. Isso também não é energia de frequência alta. Isso pode ser manipulação, isso pode ser mentira, isso pode ser várias coisas que não são legais. Então, através disso, através desse trabalho mesmo de revisar essas situações, ou seja, quais foram os momentos que eu entreguei o meu poder pessoal na mão do outro? Quais foram os momentos, quais foram as situações, quem foram as pessoas às quais eu, de fato, permiti que essa pessoa tirasse de mim essa energia de frequência alta, me colocasse ali numa energia desequilibrada. E assim eu vou começando a perceber como mudar essas dinâmicas para trazer mais leveza, para trazer mais paz, para trazer mais quietude, entende? E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai identificando coisas que você ainda precisa trabalhar em você, em relação às pessoas ou situações do passado. Conforme você vai identificando e começa de fato esse trabalho, você vai trazendo para a vida uma outra versão de você, uma versão mais madura, mais sábia. E aí vem junto aqui com a carta da montanha, né? A montanha é um símbolo, para uns, é um símbolo de obstáculo. Para outros, é um símbolo de desafio que eu tô pronta para encarar. Bora subir essa montanha. Para outros, é um símbolo de algo tão difícil que eu não vou nem ponderar, eu não vou nem pensar. Então, assim, de que forma você está enxergando a ideia ali da montanha na sua frente? Quando você se depara com uma montanha. Até porque Palácio Dourado. Palácio Dourado significa algo que a gente quer muito, que é muito próspero, que é muito bom acessar, que todo mundo gostaria de acessar. E esse palácio também está ali em cima de uma montanha. E aqui, eu não sei se vai dar para ver, até porque está meio escurinho também, né? Mas em cima da montanha também tem um palácio ali, sendo iluminado, né? Então, essa versão de você que vai ter a chance de vir para a vida, conforme você vai trabalhando essas questões aqui, para não permitir que o externo roube o teu poder pessoal, né? Ou tire de você teu humor, tua paciência, teu estado de espírito leve e próspero. Conforme você vai botando isso em prática e se tornando essa versão aqui mais sábia, mais completa, mais transformada, você também vai mudando a forma que você enxerga a vida. Você também vai mudando a forma que você enxerga possíveis obstáculos. E aí agora tá vindo bem clichê, né? Mas tá vindo, eu tenho que falar. É aquela história do você tá enxergando o copo meio cheio ou meio vazio, sabe? E aí muitas vezes a gente enxerga o copo meio vazio porque a gente está sendo. A gente está trazendo interferência do mundo externo.
Sabe assim, às vezes, sei lá, vou dar um exemplo. Se a minha relação com meu namorado não estiver boa, a minha vida inteira fica uma merda. Ou se a minha relação com o meu trabalho não estiver boa, a minha vida inteira fica uma merda. Então, é muito sobre a gente se olhar de um lugar mais amoroso, mais positivo, né, dessa energia de frequência alta, só que automaticamente a forma que a gente se enxerga reflete em como a gente enxerga o outro e o mundo, e também a forma que a gente enxerga o outro e o mundo automaticamente reflete na forma que a gente se enxerga. Então aqui eu sinto que tem um jogo de espelhamento mesmo, sabe? E aí, conforme você vai entendendo o poder que você tem nas mãos de não entregar mais esse seu poder pessoal, essa autoridade interna na mão do outro, você vai se colocando cada vez mais numa frequência alta de amor, mas também numa frequência de conexão com os teus guias, com os seus guardiões, com Deus, com o universo. E é assim que a gente vai cocriar aquilo que a gente quer crescer, aquilo que a gente quer materializar. Essa carta aqui de Palo Santo com os guardiões confirmando isso, que esse convite que você está tendo aqui não só é para fortalecer o teu poder pessoal, a tua autoridade interna, o teu senso de merecimento, de pertencimento, né? Então, assim, muito desmistificando o que você já viveu até aqui, mas também é um fortalecimento entre você e os seus guias, um fortalecimento da sua espiritualidade. Meu grupinho número 4. Que coisa linda! Bom, tem mais alguma coisa aqui? Vou pedir uma mensagem final para esse grupinho número 4. E aí saiu ali bem no comecinho, né, que se ressoasse com você de assistir o grupinho número 3. No grupinho número 3, a gente estava falando ali de dinâmicas familiares, principalmente dentro de casa, que envolvem os nossos pais e automaticamente a nossa criança interior. Então, se isso ressoa aqui com você também, vai lá no grupinho número 3, porque vai trazer muito insight bom. Porque também ali também tinha uma narrativa de incentivo a revisar e se abrir, se permitir para uma energia nova, para uma roupagem nova. E aí, olha que bacana, né? Aqui agora vira um 6 de copas, reforçando essa ideia de fazer as pazes com esse passado, né? Com esse passado específico que a gente está falando aqui. 6 de copas fala sobre ressignificar o passado para reescrever um futuro diferente. E aí vem o quê? Um 9 de ouros, um futuro diferente, abundância, colheita. Se antes a gente tinha um 10 em posição de desafio, nessa prosperidade aqui bloqueada, após toda essa consciência, após essa revisão, após esse trabalho que a gente faz com a gente mesmo, a gente consegue acessar essa prosperidade que está disponível para a gente, mas que na visão que a gente vem trazendo, na forma que a gente vem, enfim, direcionando a vida, é como se a gente estivesse, de fato, se distanciando dessa prosperidade. Por quê? É impossível acessar prosperidade enquanto você estiver vibrando em energia baixa. Porque prosperidade é energia altíssima. E a gente nunca vai conseguir, e olha que eu digo nunca diga nunca, mas nesse caso é nunca mesmo. A gente nunca vai conseguir viver energia de frequência alta se a gente estiver vibrando em energia baixa. Não é compatível. É impossível. Entende? E aí a última carta aqui para trazer muita esperança, muita leveza, muito equilíbrio, a carta da estrela, reforçando, se permita ser guiado, se permita ser guiado na direção dessa sua versão que não só reconhece que esse passado existiu e que ele teve ali um motivo, um contexto e coisa e tal, mas é a sua versão que também reconhece que esse passado te mostra hoje o que você precisa trabalhar em você
para que você possa se manter sempre numa frequência mais alta, indiferente do que está ao seu redor. Isso é um desafio para qualquer pessoa, né? A nossa tendência é ser esponja, é absorver, principalmente quando diz respeito a pessoas que a gente ama muito. E não é à toa que a psicologia fala que nós somos o reflexo das 3 ou 5 pessoas que a gente mais convive. Entende quando a mensagem vem trazendo uma dinâmica de espelhamento? Às vezes você pode perceber que você está vivendo, se colocando em dinâmicas que nem são suas. Se colocando em narrativas, em sentimentos, em frustrações, em raiva que nem é sua. Então eu sinto aqui também a necessidade de um filtro, né? A carta da estrela, uma mão ela tá ali derramando esse líquido na terra, que traz essa, olha que bacana, aqui também tem a referência de terra e água, né? Eu sei que eu te indiquei energia de ar, enfim. Se ressoar com você, você vai ser direcionado, intuído e guiado até lá. Permita-se ser guiado, tá? Olha só que interessante. Não deixe de ouvir a sua intuição. Isso aqui também é importante. Veio agora no finalzinho, que bom que veio. Porque é a sua intuição que vai te dar um termômetro sobre o seu trabalho estar surtindo efeito. Você vai começar a perceber essas diferenças e é a sua intuição que vai te mostrar. Então não deixe de se conectar com a sua intuição e não deixe de acreditar nela, tá? Mas é isso, então se permita ser guiado pelo que o universo está trazendo para você, é uma proposta, claro, né? Livre-arbítrio, você vai aceitar se você quiser, mas se você for parar para fazer esse inventório, tem essa consciência de que aqui nessa água que vem derramando aqui na Terra, vem falando muito sobre a nossa mente consciente. E o jarro, a mão que derrama ali água na água, né, no elemento água, traz muito sobre o inconsciente. Então é um convite que vai te mostrar coisas que você não tinha visto antes sobre esse passado. Por isso esse pedido carinhoso de um inventório, de uma retrospectiva, porque você pode trazer questões ali deste passado para sua consciência que você ainda não tinha, que você ainda não enxergava, perdão, que você ainda não percebia. E isso, a partir do momento que você enxerga, percebe, tem mais clareza, é aonde você consegue ir identificando as mudanças, o seu trabalho surtindo efeito, e aí você começa a ficar feliz também de ver surtindo efeito. E essa felicidade, ela vai alimentar cada vez mais essa energia de frequência alta. E é assim que você se coloca numa rotina mais prazerosa, no fim das contas. Entende? Bom, sinto que é isso, meu grupinho número 4. Espero que tenha ajudado. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade holística, o link para você participar está aqui na descrição do vídeo. Também vai ter informação aqui, né, sobre o meu trabalho com as outras terapias, para você agendar uma leitura particular. Enfim, se você quiser, você vai me encontrar, tá certo? Então, um grande beijo, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui.